Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Ida e este é o canal Ida Temperos e Sabores. E hoje trazendo uma receita mais que especial para vocês. Mas antes, não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal e deem um like, tá bom? Porque todas as semanas temos receitas maravilhosas para vocês. Então, vamos ao preparo? Para a esponja, vamos precisar de 200 gramas de farinha de trigo, 200 ml de água morna e 20 gramas de fermento biológico seco, o granuladinho. Para a massa, 800 gramas de farinha de trigo, 10 gemas, aqui temos raspas de limão, Tahiti e de laranja. Também vamos precisar de 160 gramas de manteiga ou margarina, 200 gramas de açúcar. Aqui temos 6 colheres de sopa de mel, 5 colheres de leite. Temos também 15 ml de essência de panetone e 3 colheres de sopa de baunilha, 200 ml de água e uma pitadinha de sal. Para o recheio, vamos precisar de 250 gramas de frutas cristalizadas e 250 gramas de uvas passas das duas cores. Para começar, vamos ferver as uvas passas e as frutas cristalizadas e coar. Vocês vão deixar coando até quando formos fazer o recheio. Elas devem estar bem sequinhas. Agora vamos pegar os 200 ml de água morna e vamos diluir o mel nessa água. Vocês vão colocar o mel, vão mexer, né, para que ele fique bem diluído. Vou até pegar um fouet, né, fica mais fácil de bater. E agora vamos então, nesse momento, acrescentar as essências, primeiro de baunilha, e continuar mexendo, e depois a essência de panetone. Vocês vão mexer bem e vão reservar. O próximo passo é fazer a esponja. Vamos pegar os 200 ml de água morna, vamos adicionar os 20 gramas de fermento biológico seco, vamos mexer bem, né? Vamos incorporar aqui esses dois ingredientes e logo vamos começar adicionando os 200 gramas de farinha de trigo. Vocês vão colocando aos poucos e vão mexendo, né? Até ficar uma massa bem consistente. Vocês vão ver como vai ficar aqui no final. Então, vocês vão mexendo bem, acrescentando a farinha e vão mexendo. Ela vai ficar assim, pessoal, olha, fica uma massa meio grudenta, esponjosa, por isso que ela se chama esponja, né? Deve ser, né, pessoal? Então, depois que estiver toda misturada, vocês vão pegar um plástico, né, um filme plástico, vocês vão revestir uma vasilha grande, porque ela vai crescer. Eu aqui cobri também e levei ao micro-ondas desligado apenas para crescer a massa. E vocês aguardem 30 minutos. Agora vamos fazer a nossa massa do panetone. Nós vamos começar colocando os 800 gramas de farinha de trigo. Vamos adicionar agora todos aqueles ingredientes, né? A gente colocou na receita. Vamos colocar o açúcar, os 200 gramas de açúcar. Vamos adicionar também aquela pitadinha de sal, tô colocando aqui. Vou colocar as 5 colheres de leite e também as 10 gemas. Vou misturar aqui tudo com uma colher até as gemas agregarem melhor a nossa mistura. E depois vou fazer aqui uma farofa misturando mesmo com as mãos. Não tem jeito, né? Vamos ter que pôr a mão na massa. Então, vamos misturando tudo aqui da melhor maneira, né? Porque são ingredientes ainda muito secos. E quando ele ficar assim bem agregado, nós vamos colocar já a esponja. Vejam como ela ficou. Ela cresceu bastante, por isso tem que colocar alguma coisa de plástico, porque senão gruda.
Nesse momento, se vocês tiverem uma batedeira de bolo, vocês utilizem aquela parte que se chama gancho, porque vocês vão conseguir misturar aqui muito melhor, né, do que com as mãos, demora um pouquinho mais. Depois que tiver aqui já agregada assim a esponja, né, vocês já misturaram, nós vamos colocar a nossa misturinha com mel e água e essência. E agora vai ficar uma massa mais mole, né? Eu vou continuar mexendo com as mãos. E agora fica até mais fácil de mexer. Mas ainda digo que se vocês tiverem a batedeira, né, vai facilitar bastante. Eu tô mexendo mesmo com as mãos. E agora, pessoal, eu mexi bastante, coloquei um pouco de farinha de trigo, né, para ajudar, porque ela estava um tanto mole. E tenho nesse momento uma massa bem lisa, né? Vocês estão vendo? Apesar dela ainda estar meio grudenta, ela é uma massa lisa e com um pouquinho de farinha eu consegui chegar nesse ponto. Amassei aqui algum tempo, né? E ficou dessa maneira. Depois que atingir esse ponto, nós vamos acrescentar a manteiga ou a margarina. No caso, a manteiga ou a margarina sem sal, tem que ser sem sal. Então, vamos pegar toda a manteiga e acrescentar na massa, misturando da melhor forma que vocês puderem, né? Vamos acrescentar toda a manteiga e vamos chegar num ponto em que vocês vão puxar, ela vai esticar e não vai quebrar. É o chamado véu de noiva, né? Porque ela fica fina, mas não quebra. Nesse momento, vamos acrescentar as raspas de limão e de laranja. O limão é o Tahiti, são 2 limões Tahiti e 2 laranjas, pode ser a laranja que vocês tiverem. Vocês vão agregar tudo muito bem, pegar uma bancada, colocar um pouco de óleo, né? E vamos pegar essa massa e vamos deixar ela bem esticada aqui, mesmo com a mão, né? Porque nesse momento, vocês põem até um pouquinho de óleo na mão, ajuda. Vocês vão dar uma esticada, porque é hora de acrescentar as frutas e as uvas, que são o nosso recheio. Vocês vão colocando e misturando tudo muito bem. Então, vocês façam um rolinho, né? Aí, vocês vão colocando aos poucos para que fique aqui bem misturadinho, né, na massa. Se vocês quiserem fazer panetone de chocolate, que é o chocotone, vocês podem acrescentar aí uns 400 gramas daquele chocolate picado, né? E vocês façam também o chocotone, que no momento estou fazendo o tradicional com frutas. Fica muito gostoso essa massa, é muito saborosa. Então, depois que vocês agregaram tudo aqui muito bem, vocês vão pegar uma travessa, eu peguei aqui uma travessa de vidro alta, porque essa massa vai ficar repousando 1h30. E vocês pegam uma vasilha bem alta, porque ela vai crescer bastante, vocês vão ver depois. Vocês colocam a massa na vasilha untada com óleo, né, para não grudar. E vocês deixam ela lá bem esticadinha, vocês deixam ela lá por esse tempo. Vocês vão cobrir com um pano e colocar também dentro do micro-ondas ou dentro do forno desligado apenas para crescer. Depois de passada 1h30, vejam, pessoal, como cresceu a massa, tá vendo? Ela transbordou aqui a vasilha, olha. Por isso, eu digo que tem que ser uma vasilha bem alta. Eu vou fazer 2 panetones, um em formato de rosca e um em formato de panetone mesmo. Vou cortar aqui a massa ao meio, vou dividir para colocar nas formas. Esses panetones renderam para mim mais ou menos quase 1 quilo cada um, porque essa rosca ela ficou pesando mais ou menos 1 quilo e o redondo uns 800 gramas. Para fazer o redondo, eu estou aqui fazendo um tipo de boleamento. Vocês vão boleando, né, a massa para que ela fique bem redonda. Está vendo?
Vocês vão trabalhando a massa nesse sentido até que ela fique assim, bem redondinha, né? Para colocar dentro da forma, né? Vocês vão colocar e arrumar bem assim nos cantinhos, né? Para ficar bem redondinha e pegar todas as beiradas aqui da forma. Vocês apenas deem uma arrumadinha para ficar certinha e pronto. Eu resolvi que ia fazer também em formato de rosca. Então, peguei aqui uma forma de bolo e também vou distribuir a massa para que fique aqui toda arrumadinha. Eu achei que ficaria bom fazendo assim também, né? Então, vamos distribuindo a massa aqui toda uniforme, né? Distribuindo bem aqui nos cantinhos, vamos arrumando bem e logo vamos colocar para assar. Mas antes, vocês deixem aí pelo menos uns 10 a 15 minutos ela crescer mais um pouco, tá bom? Enquanto o forno vai pré-aquecendo, vocês esperem ela crescer. Aqui vamos fazer um picote em formato de cruz, pode ser com uma faca bem afiada, ou uma gilete seria melhor até. E vocês vão colocar um pedaço de manteiga, né, na hora que for levar para assar. E também, pessoal, vocês vão pegar uma vasilha com água e vão deixar junto dentro do forno. Se vocês tiverem a grade de baixo sem utilizar, que ela esteja alta o suficiente para colocar uma vasilha, vocês colocam lá. Se não, pode ser aqui junto com a forma que estiver assando na parte de cima mesmo. E aqui estão, então, os nossos panetones prontos. Ficou assim, bem moreninho, vocês estão vendo? Agora eu vou abrir aqui para vocês verem como ele ficou, como a massa ficou por dentro. Vou pegar aqui uma faca e vou mostrar para vocês. Ele ficou bem macio, vocês estão vendo? Ficou uma massa bem macia. Ele demorou mais ou menos uns 30 minutos para assar, vocês fiquem olhando, olha, está bem recheado, tá bem bonita a massa. Vou pegar aqui um pedaço para vocês verem a consistência, olha. Ela fica uma massa bem molhadinha, não é aquela massa seca, estão vendo? Fica bem legal mesmo e muito saboroso. Vou cortar também aqui o meu panetone em formato de rosca, que eu inventei, né? Mas achei bem legal também. E vejam aí a massa como está, ficou bem legal, gostei bastante, gente. Então, aqui está o nosso panetone, a nossa receita para hoje, para vocês. Não sei se disse que é 200 graus, viu? Meia hora, de 25 minutos a meia hora em 200 graus. Fiz com muito carinho, então deixem seu like e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima receita ou a próxima dica. Beijos, pessoal. Fiquem com Deus e Deus é tudo em nossa vida. Tchau, até a próxima.